Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para a honra e a glória dele, irmãos. Esta palavra tem poder. Quero trazer para os irmãos um conteúdo atualizado sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, faça com que muitos venham a ter acesso a esta palavra que tem poder para transformar as nossas vidas. Eu creio, esta palavra tem poder e é ela que transforma a vida dos homens, a vida das pessoas, a vida de todo aquele que crê através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 48, está escrito: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa minha edificarei, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui também, no livro de 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, está escrito, olha que tremendo, irmãos, que maravilhosa a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha que tremendo, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo, meus irmãos. Aqui no livro de Hebreus capítulo 3, versículo 5 e 6. Hebreus, capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha que tremendo, meus irmãos. Que diz assim:
E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é tremendo, é maravilhoso. Aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 23, está escrito. João, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui também, no livro de Efésios capítulo 2, olha que tremendo, meus irmãos, esta palavra. Efésios capítulo 2, versículo 22, que diz: no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de 1 Coríntios, mais uma vez, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se percebem espiritualmente. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos nós que carregamos esta presença para onde nós formos, por onde nós andarmos. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Espírito Santo está sobre as nossas vidas, está dentro do nosso ser. A Bíblia diz que nós somos templo, casa, morada do Senhor. Somos nós que representamos este reino, esta vontade, este querer. Porque, irmãos, quando nós começamos a observar aquilo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração, o desejo de pregar esta palavra, de fazer com que muitos e muitos venham ao conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E esta verdade só está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que deu a sua vida por nós. E nós temos que pregar esta palavra.
esta palavra que tem poder para transformar a vida das pessoas, né? Nós, como templo, como casa, como morada de Deus, representante de Deus sobre a face da terra, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é maravilhoso, é tremendo, é glorioso quando nós andamos sentindo a sua presença como morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que isso significa? É você carregar a presença de Deus sobre a sua vida. E a presença de Deus está habitando dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo, irmãos. É maravilhoso aquilo que Deus ele quer realizar através das nossas vidas. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformarmos com o que está acontecendo, né? Carregamos a presença de Deus, e a presença de Deus, ela tem poder. Ela é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor, habitando dentro do ser humano. Isto é maravilhoso, isto é tremendo. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, olha que tremendo, irmãos. Capítulo 6, versículo 19, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é maravilhoso, é tremendo, é glorioso. Nós carregamos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Somos representantes de Deus aqui na terra, para fazer a sua vontade, para conhecermos a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer com isto, meus irmãos, que vamos permanecer firmes e constantes, fazendo a vontade do nosso Deus, aprendendo mais e mais sobre Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho, faça com que muitos e muitos, meu irmão, venham a ver este conteúdo, a ver esta palavra, porque ela tem poder para transformar a vida de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.